Prefeitura de Angra, tempo de mudanças. Muito bem, gente. Chegando na etapa final, então, do nosso seminário de turismo, nós estamos reunidos, nos reunimos ontem, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, onde a gente teve a discussão, então, da mudança da Lei 2.251, de 22 de outubro de 2009. Então, ontem houve a discussão e esta lei, ela foi alterada no seu artigo 4º, quanto à composição do Conselho Municipal de Turismo. Então, esta plenária, a plenária de ontem, determinou que o artigo 4º da lei será modificado para essa nova composição. Ou seja, a nova composição do Conselho, nós teremos uma Câmara Setorial para Ponta Leste, Ponta Sul, Contorno e Centro. Ilha Grande de Bananal, Batubinha, Ilha Grande de Longa, Parnaioca, Ilha Grande de Dois Rios, a Freguesia. Teremos uma Câmara de Meios de Hospedagem, Gastronomia, Turismo Subaquático, agências operadoras de turismo náutico e guias de turismo, condomínios e marinas, entretenimento e eventos, estudantes de turismo, instituições de ensino e formação, ambiente urbano e ambiental, ABIH, Angra Convention Bureau, INEA, Secretaria de Governo, Turizangra, Cultuar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Câmara Municipal de Angra dos Reis. Fica claro que os agentes públicos, eles serão indicados pelo secretário ou pelo órgão que rege, no caso a Câmara de Vereadores, presença que vai determinar. Então hoje, dentro da nossa programação, o que nós temos é a discussão das câmaras setoriais para a votação, então, dos representantes. Só que ontem nós modificamos uma lei. Então, esta lei, ela precisa ser aprovada lá na Câmara de Vereadores. A gente não tem, diferente do estatuto, que a gente muda, né? A gente faz assembleia e muda, a lei, ela não pode ser mudada. Então, a proposta que nós temos é a seguinte: as setoriais se reúnem, nós todos vamos nos reunir, depois a gente vai ler, a gente vai ler, não é a ata, é um resumo, porque aqui não tem a fala de todas as pessoas, mas é um documento do que foi falado ontem. E aí cada setorial vai tirar então as suas propostas. Estas propostas serão encaminhadas e nós fecharemos. E a nossa proposta é a seguinte: 20 dias após a promulgação da lei, nós nos reuniremos entre as setoriais, e aí a gente já chama especificamente a setorial, a gente já não vai mais fazer um evento aqui no Aquidabam, a gente já faz lá na própria Turizangra, a gente faz essa reunião, e aí a gente elege os conselheiros. Porque hoje, como a gente alterou a lei, essa lei agora precisa ir para a Câmara aprovar. E aí a gente faz essa proposta de daqui a lei aprovada, 20 dias após nos reunimos nas setoriais e a gente elege os conselheiros. A dinâmica da discussão entre as setoriais continua, até porque essas propostas daqui hoje é que vão integrar o documento do seminário. A lei antiga, essa lei, aliás, que está em vigor e que nós propomos a modificação, ela diz o seguinte no seu artigo 5º: a escolha dos membros do Conselho Municipal de Turismo será feita por indicação dos respectivos órgãos governamentais, entidades de classe e por votação direta pelas câmaras setoriais, sendo esta última membros escolhidos quando da realização
de seminário para esta finalidade. Então, nós estamos cumprindo o rito e o protocolo, onde a gente diz, e seguindo a lei, que para você mudar o conselho, você precisa fazer o seminário, e foi essa a proposta, né? Da gente estar discutindo, e esse foi o fórum, o foco das discussões de ontem e de hoje, as proposições. E agora, para eleger, então, esta plenária, ela tem autonomia exatamente para decidir isso. Após a votação da lei, Câmara aprovou. A gente conta 20 dias da publicidade e aí a gente convoca setoriais para apresentar os seus representantes. Hoje, nada muda nesse sentido, uma vez que isso também pode ser votado aqui, a gente pode estabelecer essa reunião lá na própria Turizangra ou lá na Defesa Civil, enfim, não vai ter todo esse aparato, vai ser apenas uma votação. Tudo que foi deliberado nesse seminário, onde foi o fórum das discussões. Então, o encaminhamento que a gente faz é esse. Nos reunimos nas câmaras setoriais agora, tiramos as propostas e aí depois a gente vai ler, no final, a gente lê a proposta de todo mundo e lá depois, depois de 20 dias de aprovada a lei, a gente chama todo mundo e faz a votação. Meu questionamento é se não dá já para hoje já começar a indicação do que possa ser as câmaras setoriais, porque pode ser que 20 dias após a promulgação da nova lei aí, o quórum seja mínimo e fique sem um apoio, né? Ou seja, nós estamos aqui, a grande maioria está aqui para exatamente eleger as câmaras setoriais, né? Os representantes das câmaras setoriais. Por que não já hoje deixar meio que pré-eleito, vamos dizer assim, os representantes das câmaras setoriais? Perfeito, eu não posso deixar pré-eleito, até porque senão a gente atropela a lei. A gente pode deixar indicado. Deixa indicado, mas... Aqui, Hélio, pega aqui. Você entendeu? Então, por exemplo, o turismo náutico. Olha, a gente indica fulano e fulano. Então, a partir do momento que a lei for promulgada, que ela já esteja em vigência, aí a gente, olha, vamos marcar lá, 20 dias depois a gente marca na Turizangra, e aí, olha, houve a indicação dos nomes para o turismo náutico, né? Vamos pegar de fulano e ciclano. Aí o pessoal do turismo náutico vai, a gente abre e vota. Porque na realidade, lá na frente, quando for feita a eleição, quem vai votar vai ser o todo, né? O conselho como um todo. Não, é da setorial. É da setorial? Cada setorial vota para a sua setorial. Bom, conclusão, o meu setor vai ter que vir, a minha setorial vai ter que vir toda junto novamente. É mais ou menos isso. Porque basicamente até peguei o Hélio aqui, que está aqui para poder compor uma setorial de 3, pelo menos. É rápido, nós não vamos ter discussão nem nada. Não, claro. É só votar. E como você falou, se você tiver ainda a indicação saída da plenária do seminário, que é o órgão que determina, melhor ainda. Tá bom. Pera só que tem o Hélio querendo falar. Só fazer uma complementação. Só fazer uma complementação. Até o Andrei está aqui, participou da comissão eleitoral que foi montada no passado. A nossa ideia também, Andrei, é de manter a mesma documentação exigida da pessoa comprovar que é da setorial. Sim. Então, a gente precisa, e hoje, por exemplo, como você falou do turismo náutico, tudo bem. Agora, tem outras que tem essa questão, a pessoa tem que apresentar o CNPJ e tudo mais. Hélio, pode falar. Vinícius, quer falar também? A dúvida eu sou o Hélio, né, para quem não me conhece. A minha dúvida daqui 20 dias, as outras pessoas que não participaram do seminário, como a obrigação é ter seminário, se elas vão ter se elas vão poder participar como conselheiro de alguma coisa. Aqui é uma plenária é assim,
porque eu participei do seminário. Isso. Como é obrigado do seminário, eu não vou ficar satisfeito. Uma pessoa que não viu a visão futura do que o turismo de Angra dos Reis espera, e chega lá e exigir o espaço dela na... O que a gente pode determinar hoje é que a plenária determina que quem só pode votar quem participou do seminário. Vamos ver a proposta do Vinícius? Não, o Vinícius estava... Bom, whatever, vai. Vinícius, pode ser? Então, Silvia, eu vou falar com a minha experiência, que eu já participei de outras conferências e de outros seminários, e nós temos hoje algumas setoriais, aliás, nós temos setoriais que estão criadas e que são legítimas, né? As outras setoriais que foram propostas aqui e que foram aprovadas, estas novas setoriais, eu falo isso inclusive pela minha experiência que eu tive na última conferência de cultura, onde foram proposta a criação de mais 3, 4 novas setoriais. O seminário, ele é exatamente para isso, para que nós nos reunamos em setoriais, que nós traçamos as nossas propostas dentro de cada setorial e que dentro do seminário seja criado o Conselho Municipal de Turismo das setoriais já existentes. As setoriais não existentes, elas terão que passar pela Câmara Municipal, e depois que elas forem passar pela Câmara Municipal, aí as pessoas dessas novas setoriais vão se reunir, elas das novas setoriais. As setoriais já legitimadas, já existentes, têm que sair daqui hoje, através desse seminário, o Conselho Municipal de Turismo. Ok, vamos ouvir a proposta do Vinícius? Bom, na verdade não é uma proposta, é uma pergunta. E se caso tudo isso que nós fizemos de mudança chegue lá na Câmara dos Vereadores e não seja aprovado, corre o risco ou não? Gente, é uma indicação, e é uma indicação de um grupo, né? Então, os doutores aqui presentes, eu sei. Não, isso daqui vai amanhã, esse nosso documento amanhã está indo lá para o gabinete, e o gabinete vai encaminhar para a Câmara. Aí o que nós temos que fazer exatamente é o lobby para que a gente apresse e a gente faça essa votação, tá? Então... Para entender a pergunta do Andrei, eu queria saber qual o grupo aí que não teve modificação, porque teve muita fusão e muita exclusão. Então, quais os grupos que continuam idênticos ao documento original? Vamos lá. Não, as cadeiras do governo também saiu, que não tem mais atividade econômica e a defesa civil não faz parte do governo. Então, saiu. Convention... não, comércio não tem. A única que tem, por enquanto que eu estou vendo, eu já estou na 12ª, é a operadora de turismo subaquático. Da setorial de agências e operadoras de turismo entrou guias. E dos estudantes, anexou. Seria só o subaquático, porque até o de meio ambiente mudou para meio ambiente, ambiente urbano e ambiental. Tá? Então, somente a Câmara de Turismo Subaquática, que está aqui representada, né, pelos nobres companheiros, que está aqui. As outras todas foram mexidas. No caso de entretenimento e lazer, entrou eventos também, entendeu? Então, está maior. Então,
a proposta, então, nesse caso, Andrei, eu acho que aí os nobres companheiros vão me apoiar, por favor. A gente propõe, não é daqui 20 dias, tá, Hélio? É 20 dias após a aprovação. O documento que nós saímos aqui hoje, de mudança, ela está sendo encaminhada amanhã para o gabinete. O gabinete vai me fazer o trâmite e aí já encaminha para a Câmara. E aí a gente precisa da ajuda, né? Quem for ligado aos setores da Câmara, por favor, a gente pede que tenha essa agilidade, porque a vacância do Conselho, ela já se faz desde setembro. Né? E a gente tem apagado alguns incêndios, mas a gente volta a falar, o nosso governo, ele é democrático e propositivo, a gente precisa estar ao lado. Vocês viram nesses 2 dias, 2 grandes projetos que a gente está fazendo aí, de ordenamento e sustentabilidade para a nossa região. E se a gente não tiver o apoio do Conselho, fica estranho, né? Eu vou prestar conta, né? Para quem? A gente tem que fazer, isso faz parte do momento. Vamos lá, então, aprovada dessa forma, então? Como é que o pessoal fala? Quem fique, permaneça do jeito que está, né? Assim? Ah, sim. Então, que conste em documento, como Hélio, Cipriano, Maria Célia, desculpa, que só poderá votar para setoriais quem participou dos 3 dias do seminário, tá? Até porque o artigo 4º, ele deixa claro que a gente faz o seminário para eleger o conselheiro. Como houve alteração da lei, então as pessoas que assinaram as listas de presença, né? E aí cada um assinou uma vez, tá, gente? Ninguém assinou por outra pessoa. Então, quem passou nesse seminário do dia 25 ao dia 27 poderá votar para as suas câmaras setoriais. Certo? Não, quem participou pelo menos de um dia, né? Quem esteve presente. Quem esteve presente aqui, seja na abertura, seja numa palestra, mas que participou do espaço democrático, aberto a todos, com publicidade muito bem feita, que ia estar acontecendo. Fechado assim? Tudo bem? Bom, gente, então está aprovado. Vamos levantar o braço, então, quem concorda? Então, muito bem. Trabalho não acabou. Eu preciso que a gente tire já proposições para a gente desenvolver nesses 2 anos de governo. Agora, o que é importante é que, assim, tentem ser objetivos. Nós vamos pegar as setoriais, a gente vai chamar, e aí as pessoas vão apontar as ações, então as ações que vão nortear a próxima gestão deste Conselho Municipal de Turismo. Sim. Então o que nós vamos fazer assim, vocês vão ler aqui na frente as proposições, e aí vocês vão entregar o papel para a gente, né? E aí quem tem, se tiver algum problema, deixa um telefone embaixo, né? Para entender, até para depois vocês referendarem, falar, não, foi escrito errado, né? Já aconteceu, para a gente não ter problema. Gente, agora não é hora de discussão, é só de leitura, tá? As discussões vão acontecer nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo. Vale agora, então, nesse momento, que a gente vai se encaminhando para o final. Por quê? Porque hoje não vai haver a eleição. Dizer que 50 entidades
e empresas foram representadas nesses 3 dias, 1 noite e 2 dias de reunião deste seminário. Tá? Então, a gente teve esse número aí de pessoas, de entidades passando por aqui. Entidades, quando a gente diz, são as associações de segmentos, ou então empresas que estavam aqui representadas. E agora, então, com a alteração da lei proposta, a gente vai depois ler o documento, vocês vão entregar as propostas. Quando a lei for promulgada e ela estiver já sancionada direitinho, nós vamos, para todas as pessoas que aqui estiveram, todo mundo vai receber, então, a comunicação com e inclusive a setorial que já tiver a indicação do nome, já deixa, e aí como a plenária, este fórum de discussão decidiu, só vai poder votar quem esteve presente ao seminário, ok? Então vamos lá. Nós vamos pedir aqui para o pessoal do meio, não é mais meio ambiente, agora é ambiente urbano e ambiental, ler as suas propostas, por favor. Boa tarde, eu sou turismóloga, angrense e ativista da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. A gente vai tentar levar essas propostas para o Conselho. Primeiro, o levantamento e inventário de todo o patrimônio histórico e ambiental do IFAM e INEPAC, juntando com a cultura. Saneamento ambiental da Ilha Grande das praias e das praias do continente, lixo, etc. Incentivo ao ecoturismo, exemplo, Banqueta, Bracuí, Ariró, Mambucaba, ilhas. Projetos e implantação de trilhas, turismo de aventura. Dar continuidade da sinalização dos corredores turísticos. Priorizar o turismo das comunidades tradicionais caiçaras, indígenas e quilombolas. Executar junto ao poder público, empresário, sociedade civil e entidades ambientais as ações do projeto da Ilha Grande Sustentável, tirar do papel. Incentivar a criação de parques municipais, como, por exemplo, o estudo para a criação do Parque da Estrada do Contorno. A normatização do embarque dos passageiros com relação a alimentos e bebidas. Causa, todo lixo fica na ilha. Os passageiros chegam com isopores gigantes e cadê o lixo? Eles voltam sem o lixo. Então, a gente vai tentar controlar essa entrada de bebidas e alimentos. Debate com as barcas CCR para evitar a questão do lixo que fica nas praias, inviabilizando a sustentabilidade. O tombamento da Vila Histórica, o estudo de viabilidade de fechamento de ruas do centro para carros, criação de espaços para mostras de artesanato e etc. Projeto de arborização do trevo da cidade até a costeirinha e resgatar paralelos das ruas do centro. Exemplo, Travessa Teixeira Brandão. Criar informativo sobre o plano de emergência para turistas. Que, aliás, o meu TCC foi sobre isso, foi sobre a questão do turismo e o plano de emergência. Como que, em alguma situação de vazamento, como que os turistas vão embora, se nem a população tem acesso a informações de como proceder no caso de emergência. Os participantes que fizeram essas propostas foram Carlos Alberto Quintanilha, José Antônio Martins Rosa, Maria José Castro e Nádia Maria Valverde, minha mãe que estou representando. Obrigada. Maria Clara, muito obrigada. Deixa teu telefone aqui também, aqui do lado, tá? Muito bem. Gente, é muito bom, né? E a gente teve a Nina. A Nina tem 2 meses e ela fez parte também desse seminário, né? Então, obrigada mesmo, tá? Pega aqui com a... A gente vai pedir agora para gastronomia.
para o setor de gastronomia fazer a leitura das suas propostas. Depois eu vou fazer um encaminhamento, porque eu acho que a gente vai ver que algumas questões vão bater em várias setoriais, né? Então, e aí de repente é o planejamento estratégico nosso, na hora de compilar. A gente pega essas propostas que bateram, né? E vamos encaminhar. Interessante. Boa tarde. Bom, a nossa sugestão é, primeiro sem que eu acho que em todas as áreas, né? Ter um acompanhamento para uma manutenção, porque não adianta a gente qualificar, roda funcionária, a gente fica sem essa manutenção, a gente perde todo o investimento e não consegue um serviço bom. Sinalizar melhor a cidade para que o turista saiba onde estão os restaurantes, porque aqui é tudo espalhado, cada segmento em um lugar, então o turista chega aqui e fica muito perdido, ele não sabe onde encontrar as opções, porque cada um é num bairro, enfim, eu acho que seria legal. E ter mais comunicação e parceria entre os guias, as pousadas, não só na ilha, porque na ilha tem essa parceria. Assim, os guias levam para algum restaurante. Aqui não, eu nunca recebi um guia no meu restaurante de turismo. A gente está disposto, tá? Tanto para os alunos também de turismo, eu falo por mim, mas com certeza os meus colegas da área de restaurante também estão dispostos a oferecer, sei lá, ou estágio, ou que eles passem um dia lá com a gente para ver como a gente trabalha. E uma sugestão que a cidade ofereça, por exemplo, vai trazer uma faculdade para cá. Traz uma faculdade de gastronomia, porque tem muitos restaurantes e a gente não tem profissional qualificado para trabalhar. Uma formação, um curso de formação de garçons que seja permanente, entendeu? Para que a gente possa não ficar um pegando funcionário do outro, porque a gente acaba nessa rotatividade, essa rotatividade que se cria, eu acho, no nosso setor e em todos os outros, é porque a gente não tem opção. Aí a pessoa sai dali, mesmo que não seja um bom profissional, a gente absorve. Tenta melhorar, não consegue, vai adiante para outro. Então, assim, que a gente possa oferecer cursos, sim, na cidade, mas que sejam direcionados porque a gente tem para a nossa necessidade. Muito obrigada, né, gente? Palmas aí para a Lília. Lília, dá o papelzinho. Deixa o papel com a gente, tá? Muito bem. Vamos chamar então o pessoal da Ponta Leste? Estou aqui representando o corredor turístico da Ponta Leste. Bom, a questão do lixo, né, que foi apontado, maior flexibilidade de horários no recolhimento do lixo, principalmente nos feriados. São horários longos, né, e o lixo fica acondicionado de forma inadequada e isso traz maiores problemas. Ciclovias. Criação de ciclovias entre Verome até Ponta Leste, né, para o melhor ordenamento do tráfego naquela região, né, principalmente com o estaleiro Brasfels. Há um fluxo muito grande em horário de pico. Então, essa ciclovia viria a trazer um maior ordenamento, né, e segurança para os transeuntes, tanto dos veículos quanto de pedestres. Recapeamento da pista, né, da estrada, desde ali daquelas vilas de casas da Petrobras até Ponta Leste, lá no final. Quiosques. Recadastramento e fiscalização sanitária pelo uso indevido, inadequado de alguns quiosques na nossa região. Estacionamento. Fiscalização mais rigorosa, principalmente nos feriados e finais de semana. Eu acho que tem que se reordenar lá a questão do estacionamento naquele corredor do Ponta Leste, que é bem crítico aquilo ali, principalmente em altas temporadas. Limpeza das praias, criação de projetos voltados para a ordenação nas escolas e associação de moradores, através de palestras e formação de guardas mirins turísticos, né? Então, esses guardas seriam formados com curso, com palestras, preparados, né, para atuarem, né, nas praias, né, da região, no sentido de melhorar a limpeza e ordem, né, e ordenamento das praias. Reativação do Forte do Leme, através de limpeza, né, e conservação do acesso do forte em si e também do acesso, das vias de acesso para o forte. Bom, no Camorim, rever a questão do acesso às praias e cais,
né, com obras de restauração e reformas no cais e também da pista da estrada de acesso até a praia. E rever o local de desembarque de ônibus de turismo naquela região ali, né. E também a reforma do ponte de acesso da praia da Bexiga, aquela praia que nós temos no Camorim, na lateral ali. Bom, essas foram algumas reivindicações. Alguns locais aqui, alguns bairros não estão nessa relação porque não participaram hoje. Então, isso é o que a gente tem levantado. Obrigado. Bom, representando aqui o corredor turístico da Estrada do Contorno, aqui segue algumas das nossas diretrizes que são fundamentais para o nosso ordenamento. A primeira dela, que para mim é a mais importante, seria a sinalização turística adequada para o corredor, iluminação da Praia Grande, redução e padronização dos redutores de velocidade, adequação do transporte público no uso de micro-ondas, ao contrário do que é feito hoje, que são os ônibus muito grandes, a estrada do contorno muito estreita, onde cria uma série de atritos entre os ônibus. Tá? A limpeza periódica das praias, incluindo a Ilha da Jipoia, manutenção e ampliação do cais de atracação da Praia da Piedade, incentivo fiscal e redução da carga tributária, divulgação e marketing do corredor turístico da Estrada do Contorno, criação do calendário turístico para o contorno, festa do Bonfim, festival gastronômico, etc. Resgate dos pontos históricos e patrimônio, conservação, identificação e preservação. Ordenamento e estudo de demanda e viabilidade do uso do espelho d'água para barcos apoitados na Praia Grande, Bonfim e outras praias. Melhoramento do abastecimento de água e luz. A demarcação do nado livre, incluindo costeira. Incentivo à separação do lixo, reciclagem, principalmente pousadas e restaurantes. Alargamento da faixa de areia das praias do Bonfim e Praia Grande. Criação de um importante ponto turístico, que não tenhamos só as ilhas e o mar de Angra como um atrativo, que tenhamos no município ou na Praia Grande ou qualquer outro corredor, um ponto turístico para incentivar a visita. E a participação no Clean Up Aid, com a limpeza das praias da Ilha da Jipoia. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Lívia Oliveira, estou aqui representando o corredor do centro, Japuíba, Banqueta. A sugestão, segurança no centro e na Japuíba. Solução, mais policiamento nos pontos com maior movimento, delegacia do turista, sistema de monitoramento com câmera no centro já existe, mas que tenha mais, né? Que seja feita uma ampliação. A redefinição dos horários de funcionamento e abertura do comércio. Porque o comércio nos finais de semana, principalmente ali no centro, restaurantes, bares, as lojas ficam fechadas. Os dias de mais movimento, principalmente para a gente que faz passeios náuticos, é o sábado e o domingo. E o turista chega em Angra, não tem um restaurante, não tem uma loja para comprar um biquíni, né? É um problema que eles saem daqui chateados e reclamando. Política de incentivo aos empresários para manter os seus comércios abertos, porque eu acho que eles devem pagar uma taxa para manter eles no final de semana aberto, talvez por isso que eles não funcionem. A questão do estacionamento no centro, né? O ordenamento. Que seja feita uma licitação de uma empresa responsável que crie, sei lá, um edifício garagem, que tenha um espaço ordenado
para estar dando um retorno para a gente, porque a gente não tem... tá um problema sério o estacionamento no centro de Angra, né? Tratar também da poluição visual, principalmente ali entre a Receita Federal e ali o posto BR, porque o nosso cartão postal da cidade de Angra dos Reis é a praça, né? Onde fica ali a estação Santa Luzia, e hoje em dia está uma verdadeira bagunça, né? A gente não consegue mais visualizar onde levar o turista para embarcar. Se tem os restaurantes ali no cais, a gente não tem acesso. Precisamos também de City Tour e informações sobre a história de Angra, né? Que a Turizangra disponibilize ou indique guia de turismo que faça esse trabalho, porque Angra dos Reis não é só passeios náuticos. Japuíba, o aeroporto, que a prefeitura ou o órgão responsável, não sei se é Parques e Jardins, cuide do paisagismo, da parte externa. Na Japuíba também temos hotéis e pousadas, e praia também. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Falaram para mim não falar. Na Japuíba temos a praia, né? E eu fui pedir uma informação a uma pessoa da Turizangra, e a pessoa falou que Japuíba não tem turismo. E Japuíba é um bairro de Angra. Eu moro na Japuíba, eu frequento a praia da Japuíba, tá? Eu levo turistas sim para a praia da Japuíba, então eu não vou deixar de expor isso. Estava engasgado. O bairro precisa também de placas indicativas no bairro, mais sinalizações, mapeamentos dos pontos turísticos, tanto da Japuíba quanto da Banqueta, as informações sobre os hotéis, pousadas e o comércio que existe nesses outros bairros também da nossa cidade, Angra dos Reis. Muito obrigada e desculpa, tá? Gente, tratar de turismo e aí criar o atrativo, todo lugar você faz, isso aí sem dúvida. Outro dia eu estava na Câmara dos Vereadores lá e uma pessoa da plenária perguntou o que a gente estava pensando para o turismo no Morro do Campo Belo. Eu falei, desde que haja um atrativo, vá. Se existe a praia da Japuíba, ela não é explorada, e sem contar que o aeroporto está lá. Outra coisa, as comunidades hoje, você desenvolvendo uma cadeia produtiva local, seja um artesanato, que você tenha uma marca. A gente tem o Marco Zero da cidade, na Estrada do Contorno. Não é? Dá licença? Então, assim, se você vai para qualquer lugar de fora do país, assim, o Papa pisou, colocou a mão na maçaneta lá em Roma, pronto, aquilo ali já vira um atrativo turístico. A gente está fazendo o quê? Né? Isso aí, Lívia, está certíssimo, a gente tem que defender mesmo o local. Vamos lá. Ilha Grande, Bananal e Ubatuba. Oi, gente, meu nome é Amanda, boa tarde a todos. Eu estou representando o setorial Ilha Grande, Bananal e Ubatuba. Primeiro, a gente citou a deficiência. Como deficiência, a falta de incentivo para a iniciativa privada investir em sustentabilidade. Como solução, a criação de leis de incentivo fiscal para que a iniciativa privada implante soluções ambientalmente sustentáveis para questões como a utilização de aquecimento de água por energia solar. Segundo, a localização do terminal de ônibus no centro de Angra, principalmente próximo à estação Santa Luzia, que dificulta o acesso do turista à porta de entrada da Ilha Grande. Como solução, ter apenas ônibus circular nessa região central, sem ter o terminal, e ampliar a área de embarque e desembarque de ônibus de turismo ali na frente da estação Santa Luzia. A qualificação de mão de obra para os moradores da Ilha Grande, para os setores voltados ao turismo. A solução seria
Maior incentivo do governo com programas gratuitos de qualificação de mão de obra e criação de disciplinas escolares específicas na educação fundamental voltada ao turismo e cultura, para que isso comece de baixo para cima. Deficiência. Péssima condição do cais de turismo, que não pode ser mais utilizado devido ao risco eminente de acidentes e demasiada sujeira. Solução. Reforma, ordenamento e fiscalização do cais e criação do programa Adoção do Cais por empresas privadas do trade para a reforma e a manutenção a longo prazo. Deficiência. Falta de eventos culturais fora do período de temporada para reduzir a sazonalidade. Solução. Busca de incentivo monetário do governo e do setor privado para a realização dos eventos, com a confirmação dos mesmos através da inclusão no calendário oficial da Prefeitura. Deficiência. Falta de divulgação de todas as regiões da Ilha Grande nos materiais de divulgação da Turizangra. E a solução é incluir os pontos turísticos do restante nos mesmos. Deficiência. Falta de manutenção das trilhas entre o Bananal e o Ubatuba e de suas sinalizações. Indicação. Solução. Indicação de um responsável por essa manutenção e que seja cobrado que essa manutenção ocorra. Deficiência. Falta frequente de energia elétrica com demora exacerbada para sua regularização e a solução que a Prefeitura apoie os nossos pedidos da Ampla para que volte essa luz mais rapidamente. É só. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. Só a título de informação, o madeirame todo do cais de turismo já foi comprado. Agora só está viabilizando aí a execução, tá? Então, o cais de turismo a gente espera que para a Semana Santa, se bem que eu acho que não vai dar mais tempo, mas enfim, a gente gostaria muito. Ilha Grande de Longa a Parnaíba. Boa tarde, eu sou Daniela, estou representando a região Ilha Grande, Longa, Parnaíba. Deficiência, falta de incentivo para a sustentabilidade dos órgãos privados e seria incentivo fiscal para projetos de sustentabilidade, iluminação solar, esgoto, fossas e etc., sustentáveis. Saneamento básico nas pequenas comunidades da região, em específico Araçatiba. Solução: intervenção para verificação do projeto existente por parte da Prefeitura, INEA e órgãos responsáveis. Cais de turismo. O problema para nós seria solucionar temporariamente o antigo, disponibilizando limpeza, fiscalização e manutenção, ou união das empresas adotando o cais com divulgação, para que não dependa de orçamento, que sempre foi o problema alegado pela Turizangra e pela Prefeitura. E também somos a favor de retirar o ponto de ônibus urbano de frente do Cais Santa Luzia, porque impede os ônibus de turismo de pararem ali e é a porta de entrada, a chegada do turista. E também limpeza. Quando eventos forem no Cais Santa Luzia, a limpeza do cais logo após o evento, por parte da Prefeitura ou de quem está realizando o evento. Porque daí o turista chega e o lixo está todo ali e a entrada do turista às 5h30, 6 horas da manhã, que são os ônibus de turismo que vêm de São Paulo e encontram aquele lixo todo ali. Problema: necessidade de qualificação de mão de obra local. Como o nosso corredor turístico não tem um transporte diário, eles não têm como vir se qualificar aqui. Então, é necessário que a Prefeitura e os órgãos SEBRAE, etc., pensem numa solução de aplicar esse curso nessas regiões, para que eles sejam realmente
possíveis. E também implementar na escola da região a educação infantil fundamental, resgatando cultura, história e a valorização do turismo como futuro deles, né, das crianças mudarem o pensamento que hoje existe. Problema: falta de eventos fora de temporada para diminuir a sazonalidade. Solução: buscar recursos de iniciativa privada e governamental, com inclusão no calendário oficial, já com orçamentos pré-aprovados, e reestabelecer eventos que já existiam. Problema: drogas na Ilha Grande. Solução: atuação maior da Polícia Militar nos feriados e épocas de temporada e palestras educacionais. Problema: divulgação dos outros corredores turísticos da Ilha Grande. Solução: inclusão de todos os outros pontos turísticos pela Turizanga dos informativos. Problema: manutenção das trilhas, Lagoa Verde, Longa, Gruta e todas dessa região, e limpeza, manutenção e identificação. Solução: verificar quem que é o órgão responsável, quem é a empresa, e para que a gente possa cobrar essa limpeza e essa manutenção. Deficiência: transporte marítimo. Solução: regulamentar, ordenar, conscientizar o uso da embarcação para o transporte do nosso corredor turístico. Existe muita embarcação que faz diariamente o transporte de Araçatiba, Longa e Vermelha e Provetá, e ninguém é regulamentado, ninguém é ordenado, conscientizado, nem a Turizanga tem como fornecer informação para o turista que chega. Então, muitos turistas nossos vão parar em Abraão, porque eles acham que o único jeito de atravessar para a Ilha Grande é pegando a balsa ou a barca. Então, para a gente poder divulgar, tem que ordenar. Problema: lixos nos feriados. As trilhas onde os turistas passam para ir de uma praia a outra são as lixeiras. Aí, num feriado de carnaval, o turista vai lidar com aquele lixo porque ele vai ficar ali. Então, é um problema que está acontecendo. Todas as pousadas põem o lixo no caminho, não se é retirado com frequência diária. Então, o turista ele enfrenta ter que pular o lixo na trilha. Com relação ao transporte aqui, da mesma forma que no continente você tem a concessão do transporte público, que é Bonfim, para a ilha você tem a CCR Barcas, que não faz a cabotagem, né? Ela vai direto para Abraão. Então nós já fizemos umas 3 reuniões com a CCR Barcas, exatamente, eles estão trazendo outras embarcações, que não só aquelas grandes, né? Embarcações menores, exatamente para fazer essa rota, que não diária, não sei se diária, mas isso já está em negociação, mas que a gente tenha, sim, para Araçatiba, para Provetá, Bananal, né? Então que você tenha as outras praias e portos da ilha contemplado com uma embarcação que não precisa ser tão grande quanto a barca. E por isso que você não tem um mapeamento, porque não é permitido fazer esse tipo de transporte. Só que o Estado, né, a concessão, ela não dá conta de atender as outras comunidades, entendeu? Por isso que tem. Como esclarecimento, né? Meios de hospedagem, teve Câmara Setorial específica formada, estavam incluídas nos corredores, né? Então, gastronomia, já falando, turismo subaquático. Bom, meu nome é Anderson, todo mundo já deve me conhecer. Eu sou da Câmara Setorial de Mergulho, né? Devem muitos estar se perguntando o porquê uma Câmara com uma atividade esportiva, mas acredito que essa atividade esportiva ela é de relevância para o nosso município, visto que outros municípios já levantaram a bandeira pelo mergulho e tiveram uma positiva muito grande, como foi o caso de Arraial do Cabo, que se a gente for ver o tamanho de Arraial do Cabo, da Estrada do Contorno, e tem 14 operadoras de escolas de mergulho em Arraial do Cabo, vivendo em uma certa harmonia, porque o mergulho traz para Arraial do Cabo. Então eu acredito que o mergulho
possa trazer também para o nosso município esses benefícios. Em função disso, eu estou aqui defendendo a nossa Câmara Setorial do Mergulho Autônomo. Bem, são 11 possíveis reivindicações de 10 que houveram em 2009, no seminário de 2009. Eu, como estava sozinho, junto com outras câmaras ali, eu fui só sendo auxiliado pelos meus companheiros, no sentido de o que eu ia fazer, que eu estava parecendo um ditador, né? Eu que estava redigindo todo o manifesto aqui. Bem, primeiro, a gente tem uma certa necessidade de veiculação da atividade na mídia local, regional e nacional. Eu dou um exemplo que involuntariamente, quer dizer, foi voluntário, mas eu trouxe a Globo para fazer uma pequena matéria nas botinas a respeito da atividade de mergulho no ano de 2005, e para vocês terem uma ideia, eu fui parar na Europa, ou seja, a Globo rebateu para a Globo News e eu estava na Europa sem saber. Eu nunca vi a matéria e tinha gente que falava: oh, você ficou bacana aqui em Portugal, aqui na França, aqui não sei aonde. Enfim, é isso que a gente pede, né? Uma certa berlinda nacional, regional, para que possa trazer para o nosso município. Bem como a inserção imediata dos prestadores de serviço subaquático no aplicativo da Turizangra. O que a Turizangra ontem apresentou para a gente aqui, eu acho que é de direito de todos nós aqui estarmos diretamente ligados. Ah, não é da Turizangra? Aquele lá é uma empresa da Turizangra. Aquele é só um... É particular que a gente deu apoio e divulgou, porque é de graça. Ah, tá. A gente achou que... Mas vai ter da Turizangra. Bom, então quando tiver da Turizangra, a gente já está pedindo, já está antecipando o pedido, tá? Isso é fácil de encaminhar porque coloca na área de serviços deles, tá? Ah, bacana. Aquilo lá foi uma iniciativa... Bom, whatever, vai. Bom, foi uma iniciativa de trazer o serviço e que a Turizangra vai, enfim, dar visibilidade ao assunto, né? A identificação e qualificação das embarcações próprias para a atividade de mergulho, né? Assim como todo mundo do turismo náutico quer uma certa qualificação, a parte do mergulho também tem as suas qualificações para poder operar com mergulho. Para a segurança da nossa atividade, pedir dos órgãos competentes a capacitação para socorro para o atendimento de possíveis acidentes de mergulho. Hoje em dia a gente pede socorro para a Defesa Civil, não é? Então a gente toca para a Defesa Civil e espera que a Defesa Civil não tenha tantos pedidos naquele momento do acidente ocorrido com a gente. E acredito eu que hoje a Defesa Civil tenha uma parte de treinamento para poder atender um acidentado de mergulho. E que é um pouco complicado, eu sei que ela não pode ter câmara hiperbárica e tudo mais, mas enfim, ela é um órgão de apoio à nossa atividade. Quarto seria propor junto às unidades de conservação ESEC de Tamoios. Eu acredito que das 29 ilhas da ESEC de Tamoios, ou seja, ESEC de Tamoios, para quem não sabe, é uma área de estação ecológica que não é permitido turismo. Eles nem querem saber de escutar a palavra turismo. Porém, existe uma brecha dentro das leis da ESEC de Tamoios, que é permitido o turismo ecoeducativo e é permitido a pesquisa científica. Sendo assim, acredito eu que, junto a órgãos competentes, como é o caso da Turizangra, da Secretaria do Meio Ambiente, a gente possa pegar o escritório aqui de Mambucaba e transformar a ideia de alguma coisa que está ali parada, sendo predada de noite, pela manhã, e enfim, que não pode mais ter uso, em ter um uso sustentável por parte das empresas que possam levar essas
do ensino ecoeducativo para essas áreas, visto que a gente tem dentro do nosso município simplesmente Queimada Grande, Queimada Pequena, Emboacica, Búzios, Cobras, a gente tem talvez das 29, 15 estejam dentro do município de Angra dos Reis. Então tentar furar um pouco esse bloqueio federal que, entre aspas, diz que não é para usar, mas que hoje está sendo predado em vez de um uso sustentável. Não sei se é pertinente isso. Não, eu acho. Olha lá onde eu estava, perdão. Pesquisa dentro da mesa por instituições de ensino e pesquisa municipal, estadual, federal, apoiadas por empresas de Angra. Ou seja, para levar o conhecimento até da população de Angra dos Reis, que a gente tem áreas de preservação aqui na área do entorno da nossa cidade. Promover eventos de mergulho com apoio da Turizangra e secretarias afins, a atividades esportivas subaquáticas e ecoeducativas. Como é o caso, eu não quis chamar de Clean Up Day, como o Vinícius colocou aqui, porque eu acho que Clean Up Day, para mim, soa como McDonald's, e eu não gosto muito de McDonald's. Então a gente arrumou um nome mais bacana de um projeto antigo do pessoal ali, que é Ecomar, ou seja, é uma gincana em função da limpeza da linha de praia, da área subaquática, aonde está exatamente inserido o nado livre, para que aquela área seja uma área de educação ambiental para o adolescente em geral, com a participação das escolas públicas do adolescente de 15 a 18 anos, ele tendo conhecimento que aquela área do nado livre ali é uma área protegida para o banhista, mas que também tem uma outra conotação de ensino dentro dela, ensinando mergulho livre, autônomo e principalmente a ecologia em si, né? Participação em feiras e atividades afins. Nós temos uma feira nacional que é a Adventure Sport Fair, que é uma feira só de aventura. E muitas vezes a Turisrio, ela tem um stand gigante. Paraty vai, muita gente aparece do Bananal, de tudo quanto é lado, e muitas vezes a Angra tem uma representatividade muito pequena ali. Então acredito eu que a gente, participando mais de feiras, a gente vai levar o nome de Angra à frente, né? Fomentar a atividade de mergulho através de guias dos pontos de mergulho, sua geografia, fauna e flora. Isso aí é responsabilidade nossa, mas é ter o apoio dos órgãos competentes, como o caso da Turizangra e outros órgãos, para ter pequenos guias locais, esses guias no sentido da pessoa saber o que ela está vendo. Aquele peixe é X, aquele é Y, tratar a história da alimentação. Em países desenvolvidos do ecoturismo, não se alimenta mais peixes. Ou seja, eu costumo brincar que eu falo que os peixes das botinas, eles estão tudo com diabetes, porque o que eles comem de carboidrato é algo assim assustador, tá? O peixe, quando chega à embarcação, ele já vem batendo palma para comer o carboidrato que está lá dentro, em cima da embarcação. Enfim, só esse tipo de situação, né? Um sonho muito comentado entre nós, operadores de mergulho, é que nós estamos muito atrasados em relação a estados como o estado de Pernambuco, o estado do Espírito Santo, que já naufragou propositalmente aviões, barcos, navios, fazendo com que esses recifes artificiais formem um atrativo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um recife artificial só feito aqui nos últimos 10 anos, que é um helicóptero que foi levado da Baía da Ribeira para frente do Matariz, e que é o ponto assim, todo mundo que vem de fora pergunta,
eu vou poder ver o helicóptero nem existe mais, é um embrolho de coisa ali, mas que está na frente do Matariz e de Jaconema, e que é um atrativo significativo para nós, bem como o pinguino, que ainda bem que nós temos o pinguino que está inteiro, porque o resto, infelizmente, aqui da BAM, Califórnia, está muito desmantelado, não serve mais como ponto de referência de visitação. Porém, nós temos o pinguino e poderíamos ter muito mais que o pinguino. Não, era isso aí, eu ia perguntar do pinguino. O pinguino ainda está inteiro, graças a Deus, é o único, está inteiro e está lá para ser conhecido por muitos daqui de Angra. E de fora também, né? Manutenção e uso das áreas protegidas pelo nado livre, ou seja, não adianta ter a área do nado livre feita como foi feito pela gestão passada, do poder passado, e ter sido abandonado. Então vamos dar manutenção e vamos utilizar essas áreas de maneira a fazer com que a sociedade se insira dentro daquele contexto ali, fazendo gincanas, fazendo educação ambiental, tudo que puder naquela área em que está protegida para o banhista. Envolvendo escolas públicas, os adolescentes e tudo mais. Tem coisa ainda, espera um pouquinho. A demarcação de áreas de mergulho livre e autônomo, com ancoragem através de poitas fixas, evitando a destruição da vida marinha através de âncoras e garateias. Foi ventilado pelo meu colega ali de profissão, pelo Cazu, que a marinha, ela não permite em determinadas áreas a colocação de poitas. Porém, existem áreas, como é o caso das Butinas, como é o caso de muitas outras áreas, que a coisa tá feia, ou seja, ou a gente faz a coisa ser ordenada com poitas, ou realmente o ecossistema do local ali vai sofrer cada vez mais com a ancoragem de lanchas, de embarcações em geral. 10º estudo de capacidade, né? Porque a gente tem, para vocês terem uma ideia, ninguém vê daqui, mas a gente tem por volta de 500, acredito eu, há muitos finais de semana, ter 1000 mergulhadores pela encosta da Ilha Grande. Então a gente tem um certo ordenamento no sentido de que que barco vai para determinada região naquele momento, para se ter esse bom senso também, que é o mesmo caso de Cataguases, Butinas e todos os lugares públicos onde a pessoa pode frequentar com o turismo náutico, mas ela não sabe em que horário chegar, e chega todo mundo no mesmo horário. Então isso aí faz com que a capacidade de carga do local sofra naquele momento. E, para terminar, a proibição da caça em áreas de turismo subaquático ecológico de uso comum, que seria o caso, eu estenderia ali, além do turismo subaquático, do turismo náutico, né? Não dá para levar para Butinas e o cara está com uma arma e está todo mundo nadando em volta do sujeito com uma arma. Então eu acho que são áreas que não é mais permissível uma atividade contrária à outra. Tá? Então a gente tentar trabalhar essas ideias. Muito obrigado. Agência Operadores de Turismo Náutico e Guias de Turismo. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Miller, né? Sou guia de turismo e sou turismólogo também, tá legal? Em 2009, para quem não estava presente, foi realizado o primeiro seminário de turismo de Angra dos Reis. Em 2009 foi falado uma frase que foi gravada na minha cabeça até agora. Foi falado que em 2009, no seminário, aquele seminário seria um marco para o turismo de Angra dos Reis, que o turismo ia mudar, que ia ser criado o conselho, que ia se fazer e acontecer. Tá legal? O conselho foi formado. Alguém que fez parte do conselho? Cazu, esse conselho. E o Zé. E muita coisa, pessoal, ficou só no papel, tá legal? Eu acredito que depois desse conselho, que as coisas possam acontecer, pessoal, tá legal? No primeiro seminário, foi feito no Melhar, tinha bastante gente. Esse é um problema sério que acontece. As pessoas vão ficando desmotivadas, por isso que a gente está num número menor aqui. E só, antes de eu começar a falar, só para tirar uma questão aqui para encerrar isso, com os estudantes de turismo
que estavam os estudantes de turismo e os guias de turismo junto, tá legal? Aí a presidente conversou comigo, aí eu falei, daqui a 2 meses eles vão se formar. Aí ela falou, então é melhor eles estarem aqui com a gente, daqui a 2 meses eles vão se formar e discutir mais coisas relevantes à área deles, porque o conselho, me corrija alguém se estiver errado, vai durar 2 anos para outra votação, e daqui a 2 meses eles se formam. Então é melhor eles estarem com os guias de turismo do que com os estudantes de turismo, pessoal, tá legal? E eu não fui chamar ninguém, só reafirmei o que ela falou, só para deixar claro isso, tá bom? O que eu vou falar aqui foi discutido na nossa Câmara Setorial por algumas pessoas, que eu não lembro o nome agora de todo mundo, Jorge, Valdir, eu, Cipriano, e não foge muito, quem participou do Conselho de 2009, não foge muito do que foi discutido de 2009 para cá, tá legal? O primeiro aqui é a informalidade. Quem trabalha com turismo sabe que isso é um ponto forte, né? A informalidade. Nos conselhos passados, se falou muito da questão dos papagaios que ficam vendendo ali na frente do carro de turismo e vendendo também, abordando um turista no estacionamento, que ficam falando mal de outras agências, enfim. E nunca ninguém conseguiu tirar eles dali. Parece ser uma coisa do outro mundo, né? Mas, enfim, a fiscalização efetiva dos ônibus de turismo que entram na cidade de Angra dos Reis. Já tem a lei para fazer essa fiscalização. A nossa ideia aqui é que nessa fiscalização tenha um membro da Associação de Guias de Turismo de Angra dos Reis, que já foi formada, tá legal? A ideia é o seguinte, para quem não sabe, pessoal, quem for trabalhar com turismo, existe o guia regional e o guia nacional. Se o guia for regional do Rio de Janeiro, ele pode trabalhar na região do Rio de Janeiro. Se for regional de São Paulo, quando ele vir para Angra dos Reis, ele tem que contratar um guia regional de Angra dos Reis. E a ideia é que na fiscalização tem alguém da associação, entrou alguém fora, regional de outro estado que não seja o Rio de Janeiro. Vai ter uma pessoa da associação, vai fazer o contato com o guia, para o ônibus entrar com o guia, com o guia regional, que no caso seria o guia da associação aqui de Angra. A reforma de alguns cais turísticos de Angra dos Reis, que tem o exemplo Camorim, entre outros. A expansão, é outro ponto, do Cais Santa Luzia. Não sei se todos aqui devem conhecer o Cais Santa Luzia, mas quem projetou o cais, acho que fez o cais só de passagem, né? Para a pessoa entrar e sair. Se parar de 2 escunas ali, fica aquela confusão danada. Eu já trabalhei muito tempo ali na estação. O que acontece? Às vezes fica umas 100 pessoas querendo embarcar e chega outro barco. E 100 pessoas querendo descer. Entendeu? E fica aquela confusão danada ali, pessoal. E fica complicado de organizar. Tá bom? Quero chamar o Valdir também, que fez parte da nossa discussão, para complementar aqui a minha fala. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Valdir Firmino. Falei com os companheiros aqui com relação ao aeroporto. Nós tivemos esse seminário, nós discutimos sobre pequenas coisas, foi muito bom e foi importante pra caramba. Mas nós discutimos pouco com relação ao aeroporto. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão interessadas a entrar no e-mail conosco da Beleza de Angra, que a gente vai ter informações e nós vamos fazer contato com o Dr. Alceu, que está há 23 anos lutando por esse aeroporto. O aeroporto, no dia que tiver um aeroporto aqui com 50, 100 passageiros, que 100 não vamos ter, que tenha 50, vão mudar a vida de muita gente aqui nessa cidade. E nós não discutimos aqui. E o que aconteceu? O governo federal liberou uma verba de 24 bilhões para todo o país. O lobby nosso está mal representado, tem certeza disso. Nós vamos perder essa oportunidade de fazer licitação esse ano para o aeroporto. Estou falando para vocês. Tomara que eu esteja errado nisso aí. Isso aí vai, depois da campanha política que nós temos esse ano, caramba, gente, vai demorar para caramba. Só um instantinho, companheiro. Então, o que acontece? Eu gostaria que nós, sabe, Silvia, discutíssemos isso já imediatamente sobre o nosso aeroporto. Deixa eu só falar uma coisa. Gente, vamos só fechar as propostas setoriais e aí a gente vai abrir. Já está escrito Elinho,
o Hélio para falar do Ecomar, e aí depois a gente volta a falar do aeroporto. Mas vamos fechar primeiro as propostas. Oi, eu sou Luciano, da Marina Costa Bela, que fica dentro do Meliá. Alguns conhecem como Marina Meliá, mas ela tem uma identidade própria. E fomos convidados esse ano, quer dizer, nós nos convidamos, né, para participar, porque apesar de ser uma marina particular, ela acaba também influenciando nessa parte de turismo, porque nós temos um pier flutuante, temos uma empresa de turismo lá na loja do condomínio, que é a Aquafan, o pessoal que é daqui conhece, e aí eu trouxe alguns itens, né, novos para falar sobre isso daí. Bom, um dos itens, acho que vai ficar meio específico, mas é a falta de definição do percentual de nota fiscal que eu preciso pagar de ISS. Isso foi uma discussão que nós tivemos internamente com o pessoal da Secretaria de Fazenda, porque num valor de R$100, 70 é de guarda e 30 é de serviço. Esse é o nosso entendimento lá. E a gente espera que isso é praticado, mas não é referendado pela Prefeitura. Então a gente tem essa solicitação de definição. A falta de apoio na obtenção de licenças com os órgãos de outras esferas para expansão, melhoramentos e principalmente manutenção. As marinas sofrem com manutenção de calado, manutenção de cais, de pier flutuante. A gente fica sempre dependendo do SPU ou do INEA, que são órgãos estaduais e federais. A gente queria uma criação de um link dentro da Prefeitura para nos apoiar a isso. A falta de mão de obra qualificada, centro de capacitações profissionais para marinas e embarcações. Eu sou novo nessa área, estou há 3 anos só. Vocês aqui, pelo jeito, estão há mais tempo, mas é uma dificuldade grande de você ter mão de obra em todos os setores, né? Mas você tem uma faculdade de turismo, você tem curso profissionalizante, você tem historiador que vai ensinar alguma coisa do corredor cultural, mas em cima de marinheiro e operadores de cais, de empilhadeiras de trator, não existe. Não existe. Ou ele se interessa e mete a mão e corre um risco, né, de um acidente, ou uma boa vontade de alguém. E a gente tinha uma ideia, isso já foi até passado para o SEBRAE, uma criação de um programa usando as marinas públicas em parceria com o SEBRAE, SESI, SESC, etc. Uma parceria pública-privada para capacitar e qualificar essas pessoas que querem trabalhar nessa área. Isso também traria um retorno para o pessoal de turismo, porque criaria mais mão de obra. Nós sofremos lá com uma definição que não tem em lei ou decreto, uma taxa de embarque e desembarque por as embarcações de turismo náutico. Nós somos uma marina privada e eu não sou obrigado a aceitar um barco, um veleiro ou uma escuna com 100, 150 pessoas de graça. Que eu tenho desgaste do meu equipamento, meu pessoal, etc. e tal. Então a gente cobra uma taxa para evitar, porque no passado ali virou um pier público. Todo mundo fazia passeio, aí entrava pelo hotel ou pelo condomínio Costa Bela e saía pelo nosso pier. Então a gente queria uma lei, um decreto que facultasse o valor mínimo cobrado para embarque e desembarque. A ausência também de um calendário turístico voltado para a náutica, envolvendo as marinas, que aí isso também movimentaria também todos os outros que estão aqui ligados. Eu sofro um pouco dessa falta de fiscalização e a definição de competência de a quem denunciar no caso de um passeio náutico de uma embarcação que não é para isso, ou de um guia que está no... Ou seja, o guia não é guia, a embarcação ela não é para isso e tem todo um risco de civil criminal e eles utilizando o meu pier. Ou seja, eu posso dizer que vou cobrar, mas ele pode fazer aquilo, não pode? Quem eu denuncio? Então era a criação de um disque denúncia, um link direto e definição de quem fazer isso. E para finalizar, a gente tem uma dificuldade em obter empresas qualificadas e certificadas para despejo de resíduos oleosos,
resíduos onde estão acondicionados os óleos, entre outros resíduos. Como nós somos a única marina, éramos a única marina, somos a primeira marina a obter o selo Bandeira Azul, que é um selo como se fosse um green building, ou seja, nós temos todo um trabalho de conscientização de meio ambiente. Ano passado, a Marinha Nacional de São Paulo conseguiu essa certificação. Hoje nós não somos a única, ainda bem, queremos outras marinas. Então a gente tem todo um rito para jogar fora, para colocar todo esse com empresas qualificadas e certificadas. E é muito difícil para a gente. A gente não consegue fazer uma concorrência com 3 preços. Então a gente queria um incentivo da Prefeitura em trazer essas empresas para cá. Bom, obrigado. Boa tarde, gente. É bom estar aqui participando desse seminário, né, para a gente aprender um monte de coisa sobre Angra e sobre o turismo. E é interessante ver aqui quantos segmentos do turismo, quantas coisas, e nós, enquanto aluno da Rural, temos uma dificuldade enorme para arrumar estágio, para arrumar vaga, e a gente está vendo aqui uma gama de setores que a gente vai poder ir. Isso é muito bom, esse intercâmbio. Meu nome é Eliane, eu sou da Universidade Rural Fluminense, faço turismo, estou no 7º período. Meus colegas estão ali, tem 2 tutores também ali da nossa faculdade. Nós abordamos aqui alguns pontos e começamos aqui por pontos fracos e as soluções. Nós, os alunos universitários do Polo, do CEDERJ, que somos alunos da Rural, não há disponibilidade de vagas para estágio e quando estão formados, não há disponibilidade de emprego. Os alunos estão encontrando muita dificuldade para fazer estágio e quando os que estão saindo de lá formados, mais dificuldade ainda para ser colocado no mercado de trabalho. Outro ponto, falta de integração dos alunos universitários com o setor dos empresários, no setor de turismo. Deve haver um maior intercâmbio entre o profissional e os estudantes, que hoje a gente até estava conversando com o representante do SEBRAE para tentar fazer essa parceria, esse link aí, porque os alunos estão tendo dificuldade para ser inseridos no mercado de trabalho. O outro tópico, conscientização através da educação, tanto para os alunos, bem como para a população, no desenvolvimento do turismo. A gente sabe que só vamos aprender as coisas através da educação. Então, a educação, a gente sabe que é o ponto básico para todas as questões que se quer aprender. Como nós vamos desenvolver essa cidade sem pensar em educação? Temos que educar o povo e educar os alunos. Então, a gente está pensando a forma de que alguém vai lá na frente pensar, não posso jogar lixo, não posso fazer isso, tenho que receber o turista, tenho que pensar no patrimônio histórico. Então, tudo isso é o quê? Educação. A gente tem que educar o povo de Angra para poder saber o que é o turismo, para amar a nossa cidade, pensar que nós somos um polo turístico e valorizar isso. Porque você vê o povo andando na rua muito bem, solta o papel no chão, joga o lixo na rua, joga a garrafa PET no chão. Olha, se nós queremos receber um turista, se a gente quer que ele olhe para a nossa cidade, nossa, que cidade linda, como o nosso amigo aqui estava falando da região do Sul, o Paraná e Santa Catarina, eles são treinados para isso, mas a gente também tem que ser treinado para isso. Nós temos que ser educados para esse setor. E educação para o turismo vai ter que começar desde a base, desde a escola. O outro ponto é parceria entre os órgãos desses setores, o SEBRAE, o CEDERJ, o SENAI, SENAC, escolas municipais, estaduais e demais instituições de ensino, para fazer esse intercâmbio entre alunos, esses órgãos que cuidam da questão de emprego, para todos possam se beneficiar no setor de turismo. Criar um banco de dados junto à Turizangra para facilitar o encaminhamento dos profissionais para o emprego. Não sei, uma forma de um cadastro, não sei, para que a Turizangra, que um empresário igual o povo ali do Náutico, o outro da região hoteleira, eu quero um profissional nesse porte, eu quero um desse porte, a Turizangra possa fazer esse intercâmbio desses profissionais. A lista é grande. Aproveitamento dos alunos do CEDERJ, do curso de turismo, para atuar junto à Turizangra nas atividades como receptivo dos cruzeiros, pesquisa e no Centro de Formação Turística. Outro tópico é criar legislação para o ensino de turismo nas escolas, como forma de preparar os alunos para o futuro e assegurar o trabalho dos novos professores do turismo.
Nós sairemos do nosso curso da Rural, daqui a um ano, licenciatura em turismo, formado professores. Então, como futuros professores, esse é o meu trabalho do meu TCC, é criação de lei. O nosso país, as coisas funcionam bem, vamos dizer assim, quando tem lei. Às vezes até nem funciona tão bem, né? Quando há lei para aquilo, a coisa funciona. Então, que haja lei criando, instituindo no ensino a cadeira de turismo, como tem matemática, como tem português, como tem ciência, então vai ter turismo na cadeira. Angra já teve isso, Angra já teve uma cadeira de turismo, só que a lei foi revogada, hoje não há. Então o meu TCC é sobre isso, criação de lei a nível municipal, estadual e federal, para que o turismo seja cadeira. Se nós somos um Brasil, nós queremos desenvolver o turismo no Brasil, então o que é que a gente tem que criar? Lei que assegure o ensino do turismo na nossa educação. Então nós vamos ser educados para o turismo. Nós não somos educados para o trânsito? Não tem lei de trânsito? Então vai ter que ter lei. Já não tem o Ministério do Turismo, foi criado em 2003. Um Ministério do Turismo é uma lei e que fez regionalização do turismo. Cada setor vai cuidar do seu turismo de acordo com as suas especificidades. Então, que seja criada também lei que possa assegurar o ensino do turismo. O outro tópico. Hoje, um questionamento até que se fez ali no grupo. Quantos alunos hoje, universitários, estão trabalhando na Turizanga? A questão é que deve ser melhor aproveitado os universitários, estagiários do turismo, nas atividades da Turizanga, cerca de 60%. Porque a colocação é que não estão sendo aproveitados esses alunos e que existe até estagiários que não são do ramo do turismo. Então, que esses alunos do turismo possam ser aproveitados, porque eles estão aprendendo exatamente isso. Nós estamos aprendendo isso lá. Como lidar com o turismo, o que é o turismo, o que é a parte histórica da cidade, o que como lidar com essas pessoas, questão hoteleira, questão de recepcionar. Então, essas pessoas vão sair de lá capacitadas para receber bem o turista. E o último, e finalizando, maior apoio do setor público na capacitação dos universitários quanto aos eventos e seminário, pois quando os alunos necessitam de ABAV, feiras ou seminários fora do município, não há condições de sair, porque não há ônibus, não há patrocínio, não há nada. Os alunos têm que se virar para conseguir. Agora mesmo estou tentando conseguir um ônibus para que a gente vá no encontro. E os participantes aqui dessa mesa, que foram esses tópicos, são eu, Eliane da Rocha Pereira, Juliana Galvão, Marilza Costa, Douglas Figueiredo, Maiara Vilela, Emília Hard, Regina Célia Vidal Bernardo, Fátima Rosa, Ivonete Bastos, Ana Correia, Luziane dos Santos. E os professores tutores que estão ali atrás, Elisete Modesto e Geisiane da Silva Rosa. Gente, agora entretenimento, lazer e eventos. Bom, a primeira proposta, que é do Andrei, é lei de incentivo ao turismo. Da mesma forma que existe lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte. Eu, sinceramente, não conhecia. Ele falou que existe isso em algumas cidades. Eu acho que é um assunto para ser debatido e tal, porque se o turismo é essa coisa que a cidade quer, ela precisa ser incentivada. Então, uma lei dessa, não acredito que faça mal, não. É um assunto que deva ser tratado. Centro de convenções já. Esse é um assunto que tem que entrar na pauta. O Andrei falou que se não falasse isso daqui, ele depois me pegava. Explorar e incentivar o Castelinho da Sapinhatuba 2, que a paixão é o Castelinho. Ele acha que é uma coisa feita numa comunidade, pela comunidade, além de ser uma coisa para a comunidade, é um ponto estratégico e de grande visibilidade e que pode mudar um bocado a relação da cidade com aquela comunidade. Calendário turístico e cultural bem definido e cumprido. Isso daí é um assunto genérico, mas tem que entrar na pauta, né? E aqui nos outros itens a gente dá algumas sugestões.
Intercâmbio, parceria e diálogo entre a Cultuária e a Turizangra para estimular o turismo cultural. Isso daí, ele falou o seguinte, olha, existe uma necessidade de sinergia, porque a gente tem a impressão que às vezes propositalmente não há o diálogo, ou às vezes propositalmente sabe-se lá o que acontece. Por isso que ele colocou aqui três coisas, né? Ele não, o grupo. Diálogo, parceria e intercâmbio entre a Cultuária e a Turizangra, para não ter dúvida da necessidade de um fórum permanente e trabalhos permanentes entre as duas entidades. A Carlinha falou da captação de recursos públicos e privados para a fundação, com a justificativa, justificando a sua criação enquanto autarquia, o que justificaria a fundação enquanto autarquia. Na verdade, o que ela quis dizer é o seguinte: a Turizangra tem que se debruçar em dinheiro novo. O orçamento é pouco, é limitado, e ela tem que desenvolver ações na iniciativa privada e em outras esferas federais e federal e estadual para trazer dinheiro novo, né? Maxwell, se eu não coloco aqui, ele me bate também, né? O grupo estava nervoso, era estimular eventos e empreendimentos de segmentos diferenciados que já aparecem como tendência no mercado turístico. Então, o que a gente debateu lá e ficou bem claro, porque assim, existem eventos enormes, como a Parada Gay de São Paulo, mas existem eventos pequenos. E existem também empreendimentos de segmento. Ele falou segmento gay, mas a gente está falando de outros segmentos. A terceira idade, são vários segmentos que o turismo pode apostar em eventos e empreendimentos de segmentos. Essa foi a proposta do Maxwell, que é bastante moderna. Aí tem uma renca aqui de que eu estou tomando. Vamos ver como é que vão decifrar isso. Vamos lá. Criação de áreas específicas para eventos na Praia da Chácara, Abraão, regiões da Monsuaba e Mambucaba, com regra clara para a utilização. Deixando claro, a gente colocou aqui Praia da Chácara e Abraão, porque já são lugares que a gente, na Praia da Chácara até lei, até quando a Secretaria de Meio Ambiente já determina aquilo ali como área de evento. E concretamente não existe nenhuma ação para que a Praia da Chácara se torne uma área de evento. Muito pelo contrário, quando se faz evento lá, a vizinhança da Praia da Chácara se rebela, influencia e o evento acaba não acontecendo mais lá. E a gente sabe que até o tal centro de convenções, em tese, seria lá. Então, mesmo que não seja centro de convenções agora, a necessidade de ali, uma área no Abraão, por exemplo, se não for em área do parque, tem a área do Clabin, que pode ser desapropriada, fazer um acordo e criar uma área no Abraão, que tem 200 pousadas e tal. E da mesma forma, equipamentos, áreas específicas na Monsuaba e em Mambucaba. Em Monsuaba, foi citado lá a área do Torobol, né? Que é aquela área verde do lado da Petrobras. Mas tem um problema técnico ali, porque passam tubulações, né? Não sei se é possível. Mas todo mundo que passa ali do lado daquela área enorme, do lado da Petrobras, imagina ali o Rock in Rio. Na Vila Histórica de Mambucaba, tem área, tem quadra, tem campo, tem um monte de coisa que poderia... Mas tem que determinar. Tem que colocar, ver o que é e estabelecer regra de utilização. A cidade tem que ter isso claro, para não ficar improvisando sempre. Então, dotar a área de estrutura, transformador, foi sugestão do pessoal do grupo, para que, aos poucos, a área vá se, como em outras cidades, né? Você deixou claro que isso acontece. Bom, a Prefeitura estabelecer critérios de parceria para a realização de eventos, estimulando um calendário anual que multiplique os recursos. Isso daí é complemento, que é assim, a discussão foi pouca, então a gente foi mais ou menos juntando o que dava para juntar. O exemplo claro foi Paraty. Em teoria, o que se falou no grupo
é que Paraty dá um quinhão à prefeitura em estrutura, palco, luz, som, e vai lá o fulano, faz o festival de jazz, vai o cicrano, faz o festival de samba e chorinho, vai o não sei quem, faz o festival, multiplicando esse recurso e garantindo a programação anual. A gente acha que Angra podia ter regras mais claras até do que Paraty, porque Paraty a gente fala isso, mas é um acordo, não é isso, não é público. A gente acha que a cidade poderia ter claro isso para que esse calendário viesse a acontecer. Evitar utilizar barracas em eventos, estimulando o comércio local e utilizar um padrão estético quando as barracas forem necessárias. É uma situação seguinte, por que barraca? Em várias situações foi falado no grupo que a barraca custa 30 para a prefeitura, para montar a estrutura, energizar, tomar conta, e a prefeitura arrecada 10. O que justifica a barraca? Se ali perto tem um comércio. Por que não conversa com o comércio? Mas é uma sapataria. Conversa com o cara da sapataria para, durante o carnaval, colocar o sobrinho dele para... Várias cidades isso acontece. Mas isso não é conta da prefeitura. Sim, não é, mas a prefeitura pode evitar isso e sentar na mesa, propor o diálogo com o comércio para evitar as tais barracas. O objetivo do evento está deixando de ser a programação, o turista, o entretenimento, a família. Mas a barraca, a cachaça e sabe-se lá o quê. Realizar eventos em áreas turísticas, ouvindo sugestões e indicativos do setor turístico da localidade. A gente colocou alguns bairros ali que isso já acontece, Vila Histórica, Abraão e tal, mas ter sempre o cuidado de, quando for fazer evento nessas comunidades, ter a participação indicativa e sugestiva de cada local. Prever nos projetos de praças, coretos e palcos para a inserção de músicas e atividades culturais na vida da localidade. A gente avalia que, quando não tem coreto, quando não tem o palco, a praça acaba sendo utilizada para o mal. A gente acha que a cultura, mas vai ser usado pela religião. Olha, eu prefiro que vá o pastor do que o traficante. Porque hoje, o que a cidade está enfrentando é um problemaço. E os nossos equipamentos não estimulam. Você tem que alugar palco ou pedir para a prefeitura. Então tem sempre um custo do palco. Se a prefeitura já previsse ali o coreto, já previsse ali alguma estrutura que facilitasse o evento, a coisa poderia acontecer. Não só no centro, não. Isso daí muito nos bairros, nas ilhas, isso em tudo quanto é lugar. Vai fazer o equipamento público? Prevê o coreto. Não custa nada, vai estimular a cultura. Entendeu? Rever a programação atual e acabar com a... Essa frase aqui eu mudei, tá, grupo? Foi uma proposta minha, mas acho que ficou melhor. Rever a programação atual e acabar com a afirmação é assim porque sempre foi. Isso daqui é para falar de coisas como as barraquinhas, entendeu? A gente não é contra a barraquinha, a gente nem entrou nesse mérito não, mas a gente acha que o lugar que a barraquinha acontece tem que ser avaliado, analisado pela prefeitura, e se a prefeitura precisa de um empurrãozinho para justificar isso, eu acho que o Conselho de Turismo tem essa obrigação até de estar dizendo que ali é um lugar no centro da cidade, que atrapalha a chegada de ônibus, atrapalha a saída de barco, atrapalha a chegada do pessoal da ilha, atrapalha. A gente não é contra. Leva para a Praia da Chácara. Nos ajuda até a garantir que a Praia da Chácara vai ser um lugar de evento no futuro. Não é? Eu acho que tem que somar força. Agora, a frase é assim porque sempre foi assim, a gente acha que tem que ser reavaliado, né? Exigir que os parques da Ilha Grande e da Bocaina abram parcerias para viabilizar equipamentos turísticos, esportivos e culturais. A prefeitura exigir o negócio é meio complicado. Mas como é do conselho que está a exigir também, é um negócio genérico, porque assim, ontem eu falei ali, não há no Abraão, qualquer lugar da ilha, qualquer lugar no Bracuí, os órgãos ambientais não pensam em abrir possibilidade de parceria para colocar. Quando o rapaz lá no Bracuí coloca uma tirolesa, sabe Deus o sacrifício, que ele está fazendo na área dele e tal, mas o sacrifício que ele faz. O Abraão é só saveiro, pousada e o pessoal o pessoal do mergulho. E o parque está ali, podendo botar tirolesa, podendo botar um monte de coisa. E não é só no Abraão, quer dizer, tem a ilha toda em que
o parque poderia estimular isso, essas parcerias. É abrir edital, gente. O próprio hoteleiro vai correr atrás, o próprio pousadeiro, o cara do Savia, vai correr atrás para trazer parceiro. Pode até ser um empreendedor que queira fazer aquilo ali. O trabalho do parque vai ser abrir o edital e fiscalizar o edital. O parque não tem receita. Isso daí vai ser receita para o parque. Entendeu? O parque ele tem que ser sustentável. Fica falando de sustentabilidade e é meio ambiente. Sustentabilidade é também ficar só ganhando dinheiro público. Ele tem que criar as próprias pernas para andar. Acreditar que isso incomoda o meio ambiente é bobagem. Ali no parque, na entrada do Abraão, até pedalinho cabia. Serviço de jipe para levar em 2 rios. Jipe de turismo, quem não quer botar, tem que abrir o edital. Bicicleta, tem tanta possibilidade. Quanta possibilidade a Ilha Grande nos oferece. E a mesma coisa é o Parque da Bocaina. Entendeu? Agora, tem que, é por isso que botaram exigir. Bom, vamos lá. Estimular a abertura dos próprios religiosos com valor turístico. Isso daí é as igrejas fechadas, principalmente, né? Mas tem outras coisas. As igrejas fechadas para fazer city tour e tal. São igrejas. Da prefeitura não pode intervir sobre o próprio da igreja. Mas estimular, vamos ver como é que a gente senta, faz um bem bolado aí. Não sei. Daí, mas estimular é uma coisa razoável. Criar parceria para viabilizar equipamento turístico e de entretenimentos, como em lugares como Forte do Leme, Lazareto na Ilha Grande, além do turismo ecológico e rural em várias áreas do município. Acho que isso aí está meio redundante aí com outras coisas aí. Estímulo à ampliação do horário do comércio, principalmente bares e restaurantes em áreas de interesse turístico. Isso aí já foi até falado aqui, né? Mas é uma coisa, até porque eu trabalhei alguns anos no shopping, depende lá da relação entre os sindicatos, tem um monte de... Agora, se a gente não tocar na ferida, a gente vai ser aquela frase, né? Não é assim porque sempre foi assim. Olha, esse daqui foi falado ali, mas eu acho que até o grupo todo envolvimento do setor turístico nos eventos da cidade. Desde a informação para todo o trade da programação até o estímulo da participação. O maior exemplo disso é que as marinas e os condomínios, o principal evento turístico do município, que é a procissão marítima, que seria um evento de 1000 embarcações, né, não conta com as marinas, né? Já foi lá no começo, o doutor Hugo aí mostrou ontem que isso tinha uma participação. Acho que esse estímulo deva ser dado, né? Acho que não é nenhum mistério e é uma coisa que já aconteceu com sucesso. Valeu, pessoal. Obrigada, Niltinho. Então, veja bem, a parte das proposições das setoriais, elas se encerram. Eu gostaria de atenção de todos, por favor, para a gente ler o documento. Esse é um documento formal, então, dessas discussões. Nós estamos aqui há mais de 24 horas de discussão, né? Foram quase 12 horas ontem, hoje também mais um tanto, e fora a noite do dia 25. E uma coisa que dá muito certo, viu, Roberta, que a gente tem feito com bastante propriedade dentro da Turizangra, toda segunda-feira nós reunimos todo mundo da Turizangra e a gente coloca lá na sala e cada um diz das diretrizes para aquela semana. É a nossa reunião de gestão. Até porque cada setor, quem trabalha, sempre vai achar, porque tem conhecimento, que o setor dele é mais importante, que ele trabalha mais do que todo mundo. Que ele que carrega, no nosso caso, a Turizangra nas costas. Porque, nossa, eu tenho isso. Então, a hora que você senta todo mundo, né, Marcela, né, Niltinho? E esse pessoal começa a elencar as situações, o que cada um vai fazer aquela semana, o pessoal fala, nossa, eles trabalham. Porque, de novo, a gente tem aquela situação que a gente está falando, a dor da gente não sai no jornal. A gente só é que sabe da dor da gente, do tamanho, do peso e das questões que a gente tem que desenvolver. Então, esse crescimento, esse seminário que nós fizemos aqui, foi muito produtivo em todos os sentidos. E de novo a gente volta a falar. Não é para todo mundo sair daqui falando igual e pensando igual. Não.
é para a gente trazer as propostas. 23 câmaras setoriais se apresentaram aqui e a gente vai falar. Aqui, pelo menos 15 falaram das suas propostas. E aí a gente vê a diversidade que é o turismo e é o ser humano. A gente pede desculpa pelas falhas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter humildade para a gente entender que a gente não é perfeito. Não dá para fazer 100% certo. Se a gente conseguir 50, tá joia. Se não der 10. Ou então, se a gente não conseguiu 10, eu consegui ser melhor do que ontem. Hoje eu sou uma pessoa melhor. E eu volto a falar, não existe decreto que a gente coloque, que a gente faça as transformações. As transformações começam pelas nossas ações. Aliás, não é nem pela ação, é pelo nosso pensamento. Depois pelas nossas palavras e depois pelas nossas ações. Sabe, hoje a gente tem muita tranquilidade de dizer para todos que nós temos o compromisso sim na construção de uma Angra melhor. Na construção de um turismo que seja sustentável, que a gente consiga transformar o empresário numa pessoa que tenha potencial para se desenvolver a sua empresa durante 12 meses por ano no azul. E que não tem o pico das alta temporada e dos feriados, e depois chega em agosto, está todo mundo já com a corda nos pescoços, pedindo pelo amor de Deus para chegar 7 de setembro para poder fazer. Então, é essa política pública que a gente quer construir e é com a parceria. É pela educação, sim. Não só pela educação acadêmica, mas muito mais pela nossa educação pessoal de valores. E aquela situação da gente estar pensando a Angra daqui 10 anos. Letra morta é quando você pega e quando a gente fica triste, quando a gente ouve, poxa vida, a gente discutiu tanto e a coisa não foi feita. É muito caro. A coisa mais cara que a gente tem é o tempo da gente. Não tem dinheiro que pague o nosso tempo. Porque o que a gente viveu aqui de manhã não volta mais, acabou. Então não tem como você repor. Então, que tudo isso que a gente discutiu, que efetivamente vá sair agora um plano, que a gente vá trabalhar em cima desse plano nos próximos 2 anos. E o documento que a gente fala com relação à mudança da lei é o seguinte: no dia 27 de março de 2014, às 14 horas, no Yacht Clube Aquidabã, como parte dos trabalhos do 2º Seminário de Turismo de Angra dos Reis, uma plenária foi formada com o objetivo de pensar e propor mudanças na Lei 2.251, de 22 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Conselho e o Fundo Municipal de Turismo. O primeiro ponto da pauta foi sobre o artigo 4º, que versa sobre os membros e suplentes do Conselho. As propostas geraram em torno de 2 recortes. Primeiro, a regionalização. Os membros do Conselho seriam compostos por representantes dos corredores turísticos Ponta Sul, Ponta Leste, Contorno, Centro e Ilha Grande, ou seja, a representatividade seria por território. Segundo, segmentação. Os membros do Conselho seriam compostos por representantes dos segmentos que fazem parte da cadeia produtiva do turismo, meios de hospedagem, estabelecimentos ligados à gastronomia, operadoras e agências de turismo, entre outros. Esta é a configuração da qual está a Lei 2.251. No momento da votação, 3 propostas foram colocadas em pauta. As 2 acima descritas e a terceira, que englobava as 2 propostas. Ou seja, os membros dos conselhos seriam compostos por representantes de segmentos e mais cadeiras seriam abertas para os corredores turísticos. Dada a complexidade da Ilha Grande, foi deliberado que este corredor terá um tratamento diferenciado, contando com 3 assentos no Conselho, Bananal e Ubatuba, Longa, Parnaioca e 2 Rios, a freguesia. Alguns segmentos foram agrupados em um único assento, outras cadeiras foram suprimidas e outras acrescentadas. As cadeiras do Conselho ficaram representadas: 1, Ponta Leste, 2, Ponta Sul, Contorno, Centro. Ilha Grande, Bananal, Ubatuba, Longa e Parnaioca, 2 Rios e freguesia. 8, meios de hospedagem, gastronomia, turismo subaquático, agências e operadoras de turismo náutico e guias de turismo.
12, condomínios e marinas, 13, entretenimento e eventos, 14, estudantes de turismo e instituições de ensino e formação, 15, ambiente urbano e ambiental, 16, ABIH, Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis, 17, Angra Convention Bureau, 18, INEA, Instituto Estadual de Ambiente, 19, Secretaria de Governo, 20, Turizangra, 21, Cultuar, 22, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e 23, Câmara Municipal de Angra dos Reis. O próximo ponto de votação foi sobre a presidência do Conselho Municipal de Turismo. As propostas foram manter a presidência do Conselho, a presidente da Turizangra como presidente do Conselho Municipal de Turismo. 2, eleger a presidência do Conselho entre os membros do Conselho. 3, eleger a presidência do Conselho entre os membros do Conselho representantes da sociedade civil. E 4, manter a presidência da Turizangra como presidente do Conselho e eleger um vice-presidente entre os membros do Conselho representantes da sociedade civil. A proposta aceita foi a de número 4. A presidência do Conselho é mantida como a presidência da Turizangra e um vice-presidente será eleito tendo como candidatos apenas os representantes da sociedade civil, membros do Conselho. Outros artigos não foram modificados e após a posse os conselheiros discutirão o regimento interno. E então agora é importante a gente acrescentar que como essas deliberações modificam a lei, que nós amanhã estaremos encaminhando essa proposta para o gabinete. A Luísa, que trabalha na Câmara, ela se responsabiliza a encaminhar a proposta. O Valdir vai fazer parte dessa comissão de acompanhamento deste trâmite dentro da Câmara Municipal para a eleição e aprovação dessa lei. Alguém mais aqui gostaria de fazer parte dessa comissão de acompanhamento do trâmite da lei dentro da Câmara? Tá, qual é o seu nome, por favor? Douglas de Oliveira Cruz. Você é representante de qual? Você trabalha na Câmara? Tá. Então, ótimo. Aí seria a Maria Luísa e o Valdir Firmino. Tá. Então, essas 3 pessoas farão esse acompanhamento para saber em que ponto que está, nos dando reporte, para que depois a aprovação e promulgação da lei sejam votados, então, lá na Turizangra, os representantes dessas câmaras. Toda a documentação aqui, ela já está encaminhada, e aí depois, na época da votação, a gente dá a publicidade de todo o documento formalizado, que seja não só por meio digital, mas que a gente faça também um impresso para servir de referência para o próximo seminário. Senhores, foi uma maratona, né? Eu acho que a gente percebeu que a gente tem fôlego. A gente agradece a presença de todos e a gente lembra que a gente sozinho, a gente não constrói nada. A gente precisa da união de todos. Todos somos extremamente fortes e principalmente, daqui a pouco eu tenho uma triste notícia para vocês, viu? Muito triste, mas todo mundo vai morrer. Todo mundo. É chato de falar disso e daqui, tudo que a gente pega com a mão, a gente não vai levar não. Sabe? Então que a gente efetivamente, a gente tome conhecimento, que a gente consiga se desvestir da vaidade, do orgulho e dos egoísmos e que a gente consiga construir um coletivo melhor, sabe? Pra, como eu falei na primeira noite, para o dia que a gente olhar no espelho, a gente ter orgulho do que está refletido e dizer, eu contribuí para a construção de uma Angra melhor e mais justa. Muito obrigada, gente. Prefeitura de Angra, tempo de mudanças.